Logo de início, no primeiro episódio, o personagem principal Don Draper, interpretado por Jon Hamm, demonstra um pouco de seus artifícios como publicitário e vemos, desde já, características do consumo na época. Old gold man, huh? All right, well, let's just say tomorrow a tobacco weevil comes and eats every last old gold on the planet. Would you just stop smoking? I love smoking. I love smoking. That's very good. Além dessa perspectiva comportamental, a série tem como foco principal a trajetória de Don Draper, um habilidoso publicitário da Nova York dos anos 60, personagem que sustenta uma identidade que não o pertence. Somado a este fato, Don ao longo das temporadas possui a difícil tarefa de administrar a falsa família americana perfeita dos anos 60, o exigente trabalho de publicitário e suas questões pessoais que insistem em perturbá-lo em algumas ocasiões. O momento da série é contado no decorrer dos anos 60 e revela vestimentas, ambientação e atuação impecáveis, como podemos observar na arquitetura singular das casas e dos clássicos escritórios da Nova York daquela época, assim como nos bares repletos de fumaça de cigarro. Visto isso, os cenários estão sempre em harmonia com os momentos abordados, assim como a fidelidade aos anos 60 está em cada figurino usado pelos personagens. Esse momento histórico representa um conjunto de ocasiões marcantes na sociedade norte-americana. O racismo nos centros urbanos, o homicídio do presidente Kennedy e a Guerra do Vietnã desfiguravam a imagem consagrada do American Way of Life. Sendo assim, acontecimentos memoráveis como os Beatles, a morte de Martin Luther King e a onda hippie são abrangidos no decorrer das temporadas. Utilizando-se de profundidades variadas, tudo é perfeitamente equalizado ao que está sendo contado. Don Draper representa o homem ideal da época, alto, saudável, confiante, rico e inteligente. Respeitado pela sua classe social e por ter batalhado pelo seu país em guerra, possui a vida que pode ser denominada o sonho americano. Ser um homem jovem com uma atraente esposa, ter um bom emprego e filhos com acesso à melhor educação possível. Poderíamos julgar que o homem descrito fosse perfeito, mas a verdade é que Draper é repleto de defeitos e não era um homem feliz como deveria. É assombrado com uma infância difícil. Na verdade, ele se chamava Dick Whitman. Perdeu seu pai, um fazendeiro alcoólatra, aos 10 anos, devido a um coice de cavalo, e veio ao mundo através de uma prostituta que morreu em trabalho de parto. Whitman e seu irmão Adam cresceram em um bordel, onde foi criado por uma mulher que o tratava muito mal, a segunda esposa de seu pai. Dick foi à Guerra da Coreia pelo exército americano, onde o original Don Draper, seu tenente, foi morto em um acidente explosivo gerado pelo próprio Whitman. Nesse momento, Dick teve a ideia de trocar a plaqueta de identificação dele com o do já falecido tenente, adquirindo uma nova identidade. Desse modo, Don Draper deixou para trás a vida no interior e partiu para a cidade grande, Manhattan, fazendo com que sua família acreditasse que estava morto, enquanto era reconhecido com uma medalha que pertencia ao seu superior na guerra. Draper trabalha como diretor de criação da agência de publicidade Sterling Cooper, onde é muito bem remunerado, sendo beneficiado ainda com jantares luxuosos e viagens caras de avião, o que demonstra a relevância da aparência e do status naquela época. Don tem a capacidade de reconhecer e explorar os desejos mais profundos das pessoas, e usa isso a seu favor ao criar propagandas para as marcas de grandes empresas. Enquanto lida com os próprios fantasmas, Don busca extrair cada minúcia do ambiente em que esteja, tudo com a intenção de aguçar cada vez mais a sua visão sobre o que atrai as pessoas para, por fim, satisfazer os seus clientes. Dito isso, uma coisa é certa na vida profissional de Don Draper. Ele sempre trabalhou com muita genialidade, como podemos observar no episódio The Will, em que o trabalho de Don é vender uma nova campanha publicitária para o novo projetor de sliders da Kodak. Ele inicia a sua apresentação falando sobre seu primeiro emprego, local em que trabalhou com um velho redator grego, pessoa que lhe contou sobre as ideias mais importantes no meio publicitário. Uma delas, o novo, palavra que, quando anunciada, gera uma inquietante atração nas pessoas. Mas naquele momento, Don tinha a intenção de abordar a segunda ideia ensinada pelo redator, a nostalgia. Algo delicado, mas muito potente, como diz Draper. Daí em diante, liga-se o projetor e Don utiliza com maestria a potência e a atemporalidade das memórias. Ele coloca algumas fotos de momentos em família, descrevendo o produto, por fim, como uma máquina do tempo, em que podemos passar nossas vidas para frente ou para trás. This device isn't a spaceship. It's a time machine. It goes backwards and forwards. It takes us to a place where we ache to go again. Neste
neste ponto, nos damos conta que Don acabara de criar um forte laço emocional entre o produto e os futuros consumidores, mudando o nome que inicialmente era The Wheel, ou A Roda, para The Carousel, o carrossel. It's not called the wheel. It's called the carousel. Um dos pontos mais interessantes da série é que os personagens não são completamente previsíveis. Não há um personagem totalmente malicioso, nem um bom samaritano. Os personagens são imperfeitos, como nós seres humanos realmente somos. Eles erram e acertam, o que torna inviável odiar totalmente qualquer um deles, por pior que sejam seus pecados. É assim que apreciamos e odiamos ao mesmo tempo o modo como Don se relaciona com as suas mulheres e seu caráter duvidoso que é capaz de esconder todo seu passado anos a fio. É assim que compreendemos a forma como Peg se faz de inocente para crescer em um ambiente completamente machista, ao mesmo tempo em que sofre por esse status. É assim que suportamos a obsessão irredutível de Joan pelo trabalho, a falta de limites inconveniente de Pete Campbell e as barbaridades feitas por Betty, primeira esposa de Don. A série proporciona uma experiência de percepção extremamente peculiar. Do posicionamento da câmera para ressaltar algum fato, às trilhas sonoras imperceptivelmente reveladoras, é possível que você note algo, mas não tenha certeza ainda do que seja. Em uma análise mais profunda, a série confronta a todo momento algo muito presente na realidade humana: o que desejamos ser e aquilo que realmente somos. A liberdade e a felicidade são conceitos muito trabalhados pelos publicitários na série. No entanto, começamos a perceber que nem eles mesmos se conhecem tão bem assim. Don Draper, ou melhor, Dick Whitman, um homem visto como confiante, tomou para si uma identidade que não pertencia. E tirando a sua velha amiga Anna Draper, ninguém realmente conhecia a sua verdadeira história e identidade. No fim, a trajetória de Don na série não é por conquistas financeiras e profissionais, como os outros personagens, mas por se sentir em paz consigo e pelo desapego às superficialidades que usava como fuga aos problemas que estavam em seu interior. Don Draper, um homem de notável sucesso, na verdade deseja se desenvolver em um ponto muito singular: o aspecto humano. Conquista que o levou ao seu último e bem-sucedido trabalho, o clássico comercial da Coca-Cola Hilltop, de 1971. A abordagem publicitária feita nos mostra um mundo prestes a ingressar em novas concepções ao final do século XX, rejeitando a prática do racismo e se adaptando a uma convivência mais globalizada, o que se tornou um grande interesse das marcas multinacionais, visto que começavam a abrir os olhos para o mercado consumidor presente em vários outros países, sejam eles mais pobres, emergentes ou totalmente diferentes culturalmente.